sexto ano. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Estou aqui bem feliz porque hoje nós vamos encerrar com a aula 10, o capítulo 5, que fala sobre geometria. Hoje, nesta aula número 10, conforme combinado, todo mundo aí com a apostila aberta na página 44, nós iremos trabalhar os quadriláteros, quatro lados. Então, vamos aí para a leitura. Olhando este quebra-cabeça, podemos observar que todas as peças têm forma de polígonos. Você já estudou que quadriláteros são os polígonos com 4 lados. Então, alternativa A. Quantas das peças desse quebra-cabeça tem a forma de quadrilátero? Bom, se quadrilátero tem 4 lados, então vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, essa peça, ela é semelhante a essa, então eu vou ter mais, ó, aqui essa peça 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter 8 peças, respondendo a alternativa A, há 8 peças com a forma de quadriláteros, ou seja, há 8 peças com 4 lados. Circule com a mesma cor de lápis as peças que lembram quadriláteros e parecem ter formas iguais. Olha, eu coloquei com números, então eu coloquei 1 e 1. Essas duas formas são iguais. Depois, ó, 2 e 2. Esses dois polígonos, esses dois quadriláteros também têm formas iguais. Aí, coloquei 3 e 3. São de mesmo formato. E 4 e 4. Esses dois têm o mesmo formato. Correto? Então, vocês anotem aí na alternativa B, ou vocês façam como eu fiz aqui, colocando números, ou você faz um X, por exemplo, esse 1 e esse 1 são de mesmo formato, você pode colocar um X de azul, no outro você coloca um X vermelho e vai fazendo com cores diferentes, tá bem? Então, continuando aí comigo, turma. Note que há quadriláteros com formas diferentes. Vamos observar semelhanças e diferenças entre eles para classificá-los e estudar suas propriedades. Um critério utilizado para a classificação dos quadriláteros é o paralelismo de seus lados. Então, quanto aos lados serem paralelos, vamos ver o que nós temos. Nós temos trapézios, nós teremos os paralelogramos e outros tipos que não têm nomes especiais. Então, vamos lá. Trapézios são os quadriláteros que têm somente um par de lados opostos paralelos. Olha, esse lado e esse lado são paralelos. Então, esse e esse, lados opostos paralelos. Depois eu vou ter, ó, esse e esse. Esses lados são paralelos, são lados opostos. E aqui eu vou ter, ó, esse e esse. Então, lados opostos paralelos, o nome desse quadrilátero será trapézio. Paralelogramos são os quadriláteros que têm 2 pares de lados opostos paralelos. Então, eu vou ter, olha, esse lado aqui e esse lado são paralelos, ó, vou colocar um tracinho. E esse lado aqui é paralelo a esse. Então, ele tem 2 pares de lados opostos paralelos. A mesma coisa aqui, ó. Esse e esse são paralelos, esse e esse são paralelos. Por isso, são chamados paralelogramos, ó. Esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse. Ok? Então, voltando aí,
Os trapézios possuem apenas um par de lados paralelos. Os paralelogramos possuem dois pares de lados paralelos. E os outros que não recebem nomes especiais são quadriláteros, porém não têm lados paralelos. Vamos lá para a próxima página, que é a 45. Então, podemos classificar os paralelogramos em retângulos, losangos e os paralelogramos sem características especiais. Os retângulos, vamos ver o que eles têm de especiais. Nos retângulos, eu tenho um par de lados opostos paralelos e vou ter 4 ângulos de 90 graus. Esse é o retângulo, esse é o quadrado. O que acontece no quadrado? Eu tenho a mesma coisa, um par de lados opostos paralelos, mas todos os lados do quadrado possuem a mesma medida e a mesma característica em relação aos ângulos. No retângulo, eu tenho 4 ângulos de 90 graus e no quadrado eu também vou ter 4 ângulos de 90 graus. Tudo bem, pessoal? Então, retângulos são paralelogramos que têm 4 ângulos retos. Ângulos retos são 4 ângulos de quanto? De 90 graus. Então, nessa turminha aqui, vamos assim dizer, nos retângulos, eu tenho o quadrado, que é um retângulo especial. Por quê? Porque ele tem os 4 lados iguais. Aí vem os losangos, são paralelogramos que têm lados com a mesma medida. Olha, então, esses lados possuem a mesma medida, então ele é chamado de losango. Mas e os ângulos? Olha, os ângulos possuem, às vezes, na maioria das vezes, as medidas são diferentes. Então, olha aqui, esse desenho, esse formato de losango, esse ângulo e esse tem medidas iguais. Esse e esse tem medidas iguais. Futuramente a gente trabalha, lá no 8º ano, a gente trabalha mais aprofundado sobre essas características, correto? Há outros paralelogramos que não têm características especiais. Então, olha, ele tem um par de lados opostos paralelos, mas eles não têm essas características especiais que nós vimos aqui para os retângulos e os losangos. Agora vamos, olha a pergunta. O quadrado é um paralelogramo? Sim, o quadrado é um paralelogramo. Afirmamos isso. A qual ou quais das classes acima ele pertence? Justifique sua resposta. Olha, nós já vimos que ele está aqui nos retângulos, mas ele também é um losango. Então, vamos para a resposta disso. Olha, nós vamos colocar o quê? O quadrado pertence às duas classes. Ele é um retângulo. Por que ele é um retângulo? Porque todos os ângulos são retos, iguais a 90 graus. E ele também é um losango. Por que ele é um losango? Porque os 4 lados são congruentes. Certo? Então, organizem aí a resposta desse marcador. Quadrados são paralelogramos que têm lados com a mesma medida, portanto, são losangos. Os quadrados têm 4 ângulos retos, logo, também são retângulos. Tudo bem? Então, olha, quadrado, quadrado, quadrado. Então, o quadrado, ele é considerado também, além de retângulo, ele é considerado também um losango. Retomando a imagem do quebra-cabeça, indique o número das peças que tem a forma de paralelogramos. Olha, o que terá a forma de paralelogramos? Para ser paralelogramo, ele tem que ter 2 pares de lados opostos paralelos.
paralelos. Então, nós teremos a figura 6, a figura 10, a figura 11 e a figura 12. Quais serão trapézios? Para ser trapézios, ele tem apenas um par de lados opostos paralelos. Então, o trapézio será a figura 4, correto? A figura 8, que já está aqui, a figura 5 e a figura 7. Então, são trapézios 4, 5, 7 e 8. Entre os paralelogramos, quais são os ângulos? Olha, a 6 e a 11. Por quê? Porque eles têm todos os lados de mesma medida. E quais são retângulos? Também a 6 e a 11. Por quê? Porque os 4 ângulos são retos. Bom, pessoal, tem umas atividades aí bem interessantes. Tem material de apoio para vocês trabalharem, tá? Na página 45. Eu vou dar continuidade aqui a essa aula, que falta só falar sobre polígonos regulares. E depois a gente faz as nossas atividades. Olha, tem um leitor de QR Code bem interessante. Esse leitor vai mostrar para vocês a nomenclatura de polígonos. Então, é importante que vocês depois, mais tarde, né, no período contrário, façam a visualização. Então, vamos falar sobre polígonos regulares. Os polígonos sobrepostos que formam a figura ao lado apresentam uma propriedade. Você saberia dizer qual é essa propriedade? Olha, nós estamos falando nesses polígonos aqui, ó. Eu tenho um triângulo, tenho um quadrado, olha, o lado é sempre o mesmo. Então, nós fomos desenhando polígonos aqui. Ao medirmos os lados desses polígonos, pode-se perceber que cada um deles apresenta lados e ângulos com a mesma medida. Olha, então, nós já vimos aqui a característica. Todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos têm a mesma medida. Então, polígonos que têm todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes são chamados de polígonos regulares. Então, o que é um polígono regular? Um polígono regular será um polígono que tem todos os lados e todos os ângulos congruentes, ou seja, todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Para nomear esse tipo de polígono, utilizamos os seus nomes acrescidos da palavra regular, como hexágono regular, pentágono regular, entre outros. Há exceção para os polígonos com 3 lados e 4 lados, os quais nós chamamos de um polígono com 3 lados iguais, triângulo equilátero, e um polígono com 4 lados e 4 ângulos congruentes, nós vamos chamar de quadrado. Bom, pessoal, então aqui o que vocês vão fazer? Identificar o polígono e escrever o nome de cada polígono, nessa legendinha que temos aqui, correto? Ah, eu tô aqui tampando para ninguém colar aqui. Identifique e escreva o nome de cada polígono, completando a legenda. Para isso, use cor diferente no contorno deles. O que você vai fazer? Então, você contorna o triângulo. Triângulo, né? Já pus a legenda aqui, ele é o quê? Um triângulo equilátero. Depois, eu vou contornar o número 2. Número 2 vai ser o quê? Ó, o número 2 será um quadrado. Então, aí você vai contar quantos lados tem o polígono 3 e vai colocar. Então, vamos, o nome dele. Então, vou ver 1, 2, 3, 4, 5. Um polígono de 5 lados se chama pentágono. Então, o que você vai escrever?
pentágono regular. E aí, você dá uma pausa no vídeo e termina de fazer as outras nomenclaturas, e depois você volta aqui para corrigir comigo. Bom, dando continuidade, então, agora posso mostrar, né? Então, o polígono 1 é um triângulo equilátero. O 2 nós já havíamos falado, é um quadrado. O número 3 tem 5 lados e 5 ângulos congruentes, é um pentágono regular. O número 4 vai ter 6 lados e 6 ângulos congruentes, é o hexágono regular. O número 5, ele terá 8 lados e 8 ângulos congruentes. Então, ele é um octógono regular. Número 6, 10 lados, decágono regular. E o número 7, 12 lados. Então, ele será um dodecágono regular. Bom, turminha, ainda tem uma coisinha para a gente ver aqui. Vamos lá. Matemática em detalhes. Os mosaicos a seguir são formados por polígonos regulares. Então, nós temos o mosaico 1 e o mosaico 2. Olha, o que acontece aqui? Nós temos quais figuras? Olha, nós temos o quadrado, todos os lados medem 1,2 e os ângulos são de 90 graus. Nós temos um hexágono, que todos os lados medem 1,2 e os ângulos são de 120 graus. Temos um triângulo equilátero, todos os lados com a mesma medida e os ângulos medindo 60 graus. E depois eu tenho um octógono, 8 lados de 1,2 e 8 ângulos de 135 graus. Pessoal, quando eu vou compor um mosaico, é muito importante que eu pense o quê? Quando eu for unir os vértices dessas figuras, olha, se eu pegar 2 pentágonos e 2 triângulos, eu não vou ter vão. Então, ó, não forma vão entre eles. Por quê? Porque quando eu unir vai dar exatamente 360 graus. Então, se eu somar 120 mais 120 mais 60 mais 60, 360 graus. Então, dá para compor um mosaico. A mesma coisa dá para eu fazer com o octógono. Eu pego 2 octógonos e um quadrado. Então, 135 mais 135 mais 90, juntando tudo, dá exatamente 360 graus. Então, nas duas composições, no mosaico 2 foi utilizado octógonos e quadrados, correto? E no mosaico 1 foram utilizados os pentágonos e os triângulos, correto? Essa figurinha aqui do meio é o triângulo. Bem, pessoal, agora, terminando aqui, vocês têm atividades e a gente vai estar juntos aí no grupo, resolvendo as atividades, e eu vou estar enviando para vocês as correções. Bem, finalizamos o capítulo 5, né? Que bom, estamos quase no finalzinho do nosso segundo bimestre. Até no grupo.